Sogras tóxicas. O limite que ninguém te ensina. Hoje eu quero falar pra vocês da minha experiência de como foi ter uma sogra que, tipo assim, não vou falar tóxica porque eu acho que ela nem percebia que ela estava sendo. Mas, tipo assim, quando eu casei, por muitas vezes a minha sogra vinha, opinava, falava do meu casamento, de como que tinha que ser as coisas. E meu marido é filho único, então isso atrapalhava muito, muito mesmo o nosso casamento no começo. Várias vezes a gente foi na casa dela, falava que a roupa do meu marido estava suja, ela falava, conversa pros outros, fofocava. Às vezes a gente chegava no ambiente, contava uma coisa pra ela, aí depois chegava no ambiente que tava outras pessoas, todo mundo tava sabendo que a gente contou pra ela. E várias coisas. Como superar isso? Como romper essa barreira? Hoje eu falo que eu me dou bem ali com a minha sogra na medida do possível, amo muito ela, mas foi algo que realmente atrapalhou no começo, muito, atrapalhou muito. Até pouco tempo atrás era um problema e acredito que a melhor solução foi a gente ter se afastado, foi a gente ter se privado ali de estar tão perto, de conviver tanto, de contar tantas coisas, de mostrar tantas coisas. Pra vocês terem uma noção, minha sogra foi na minha casa acho que 2 vezes, porque eu não gostava que eles iam na minha casa, porque, tipo, ai, daqui a pouco todo mundo ia saber como que é a minha casa, o que aconteceu lá, e, tipo, era algo que me irritava. Hoje em dia eu falo com super leveza desse tema, porque é algo que eu já superei, e eu falava que quando eu superasse isso, eu iria falar para as pessoas o quanto é satisfatório superar isso, sabe? Saber conviver, aprender a lidar. Ninguém precisa se odiar todo tempo, sabe? Eu sei que às vezes tem coisas que eu falo pra ela que ela não gosta até hoje, porque eu tenho uma personalidade muito forte, assim, eu falo que eu sou muito fechada, né? Então eu não gosto muito que ninguém fica perguntando da minha vida, que ninguém pergunta quanto eu ganho, que ninguém não gosto de nenhum tipo de pergunta com relação à minha vida particular, né? Então, nesse tempo eu aprendi a importância de ser único, de ser eu, de deixar ela ver quem eu sou, de mostrar pra ela quem eu sou e também eu entender o lado dela, porque, poxa, ela é uma mãe que tem um filho e ela só tem ele, então ela realmente se preocupava sim com o filho dela e como a gente estava vivendo a nossa vida a dois. Só que, tipo assim, ela nem percebia que ela estava atrapalhando. Então, como superar isso? No meu caso, foi a distância, foi o distanciamento, foi não falar tantas coisas assim, foi realmente, como que eu falo? Me dar um espaço ali, me dar sabe? Um tempo pra eu respirar, um tempo pra eu poder viver minha vida, pra eu poder fazer as minhas coisas, pra eu poder voltar a brilhar, pra eu poder ser o potencial de esposa que eu nasci pra ser. Então, a minha dica pra você que tá passando por isso saiba entender o lado do outro. Tem gente que é ruim mesmo, mas tem gente que não é ruim, ela só precisa de um diálogo ali. Às vezes o diálogo vai ser mais esquentado, vai ser meio, sabe? Mas não é nada que, tipo, precise ser algo extremo. Então tem coisas que dá pra resolver conversando. Saiba dialogar, saiba entender o lado do outro. Sei que a gente vai ficar chateada, porque quando eu passei pelo meu processo, eu fiquei muito chateada durante muito tempo. Então foi algo que realmente fez com que me deixasse muito triste, atrapalhasse muito o meu casamento. Não vou falar que atrapalhou pouco, porque atrapalhava muito, a gente brigava muito por causa disso, porque, tipo assim, o meu marido não se posicionava com relação à mãe dele, então isso prejudicava bastante o nosso relacionamento. Então, eu tive que ter um jogo de cintura muito grande. Hoje meu casamento é muito bom, hoje meu marido se posiciona, hoje meu marido, sabe, as coisas mudaram, mas porque eu tive paciência pra entender e respeitar o meu tempo e entender o lado dela também como mãe, porque assim como ela é mãe de primeira viagem de filho único, né, eu sou esposa pela primeira vez, então eu não sabia que isso poderia acontecer. Então, gente, saibam respeitar o espaço das pessoas e dê espaço para as pessoas saberem quem você é, o que você está sentindo, o que você não está gostando. E a partir do momento que estiver realmente prejudicando o seu mental, vá procurar um psicólogo, vai procurar ajuda. Procura alguém pra desabafar. Eu lembro que eu tinha uma amiga que eu desabafava muito com ela é mais velha, né, que eu. E ela me ajudou muito, ela falava pra mim, Mari, você precisa ser sábia, você precisa entender o lado dela, ela é mãe,
E essa minha amiga, ela é mãe, sabe? Então ela me falava, ela é mãe, quando você for mãe você vai entender, não para de ir na casa dela, porque eu tentei muito tempo ir na casa dela. Hoje eu frequento, assim, com um certo pé atrás, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa, mas eu acredito que é algo que passou. Mas, gente, pra vocês que passaram por isso, a minha dica é, tentem entender o lado do outro e não, sabe, não se eliminem. Sempre falem o que vocês estão sentindo, né? Pra que isso não doa em vocês, pra que não fique algo chato, algo ruim pra vocês. Então, sejam pessoas que se priorizem. Se a situação tá ruim, priorize você, tá? Não priorize o outro, não fique... Ai, nossa, não precisa agradar ninguém. Se for o caso, fique longe, mantenha a distância, não fale nada nunca mais, tá? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês estejam gostando dessa trajetória comigo.